Esse episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. E hoje a gente vai mergulhar fundo no caderno 1, Direito Administrativo, Regime Jurídico e Serviço Delegado. A nossa missão aqui é desvendar uma das figuras mais curiosas e importantes do direito brasileiro, o titular de um cartório. Ele é um empresário? É um servidor público? A resposta não é tão simples, né? De jeito nenhum. E ao explorar essa dualidade, a gente acaba entendendo os princípios mais profundos de como o Estado funciona no Brasil. Exatamente. Porque para a gente entender a rotina de um tabelião ou de um registrador, não dá para olhar só assim para a porta do cartório. É preciso dar um passo para trás e compreender o grande sistema que rege toda a atuação do Estado, o chamado regime jurídico administrativo. Certo. E o material do professor Lessa nos guia justamente por esse caminho, mostrando que os poderes e também os limites de um delegatário são, na verdade, um reflexo dos poderes e limites de toda a administração pública. Então vamos começar por aí, por essa base. A primeira coisa que salta aos olhos no material é que o direito administrativo é diferente. Não tem um código administrativo, como a gente tem um código civil, um penal. Isso. Ele é mais um conjunto de ideias, de princípios, que colocam o Estado numa posição diferente da nossa, numa relação que a gente chama de vertical. E o que é fascinante, e o professor Lessa aponta isso muito bem, é que todo esse sistema, que parece super complexo, na verdade, se apoia em só dois grandes pilares. Dois super princípios que estão em constante diálogo, sabe? E quais seriam? O primeiro é a supremacia do interesse público sobre o privado. A ideia é até simples. O bem da coletividade, da sociedade toda, se sobrepõe ao interesse de uma única pessoa. Na prática, isso dá ao Estado uma caixa de ferramentas com superpoderes que eu e você não temos, certo? Perfeito. São as chamadas prerrogativas. Por exemplo, o Estado pode desapropriar um terreno particular para construir um hospital. Pode exercer o poder de polícia e fechar um restaurante que não cumpre as normas sanitárias. Ou pode, num contrato com uma empresa, incluir as chamadas cláusulas exorbitantes. Que dão ao poder público vantagens que não existiriam num contrato normal. Exato. É o Estado agindo com força para atender ao bem comum. Mas isso soa um pouco perigoso, não? Esse poder de supremacia, se não for bem controlado, pode virar autoritarismo. Imagino que o segundo princípio que você vai mencionar sirva justamente como um freio para isso. Indisponibilidade do interesse público. E a palavra-chave aqui é indisponível. Significa que o interesse público não pertence ao agente que está no poder. Ah, entendi. O prefeito, o juiz, o promotor, eles não são os donos da coisa pública, são só gestores temporários. Eles não podem dispor, ou seja, abrir mão, ou fazer o que bem entendem com esse interesse. Ah, então a gente pode pensar no direito administrativo como um cabo de guerra. Boa analogia. De um lado, a supremacia, o Estado puxando com toda a força para atender a coletividade, e do outro, a indisponibilidade, a própria lei segurando essa força para ela não sair do controle. É isso? É uma analogia excelente. A supremacia dá poderes, as prerrogativas. A indisponibilidade impõe limites, as sujeições. Certo. O agente público tem o dever de agir sempre de acordo com a lei, o que a gente chama de legalidade estrita. Sempre. Ele tem o dever de fazer licitação para a maioria das contratações, não pode simplesmente escolher o amigo para fornecer um serviço e tem o dever de prestar contas de tudo que faz. É um equilíbrio muito delicado. O Estado tem uma espada na mão, mas a lei amarra um braço dele para que ele só a use quando e como for permitido. Essa ideia de poder e controle é fascinante e me faz pensar. Existe algum lugar onde essa tensão aparece todo dia, na prática? Imagino que os cartórios sejam um exemplo perfeito disso. É ali que o material do professor Lessa nos leva, né? Direto para o artigo 236 da Constituição. E aqui está o pulo do gato. O professor Lessa enfatiza que o serviço de cartório é uma forma de serviço público delegado, mas é uma espécie tão única, tão particular, que tem um regime jurídico próprio. E para entender o quão diferente ele é,
A melhor coisa é colocar lado a lado com outra forma de delegação muito mais comum. Qual? Concessão de serviço público, aquela do artigo 175 da Constituição. Tipo a da sua companhia de energia elétrica ou da empresa que administra uma rodovia pedagiada. Boa. Vamos fazer essa comparação que acho que ajuda muito a visualizar. Começando pelo começo. Como alguém chega a ser titular de um cartório e como uma empresa consegue a concessão para distribuir energia. Nossa, já começa de um jeito totalmente diferente. Completamente. Para o cartório, o caminho é o concurso público de provas e títulos. É uma disputa individual, baseada no mérito, no conhecimento jurídico da pessoa. Certo. Uma pessoa física. Já para a concessão de energia, o processo é a licitação. O governo não quer saber se o dono da empresa é um gênio. Ele quer a proposta mais vantajosa financeira e tecnicamente para o Estado. Ou seja, de um lado a gente seleciona uma pessoa física, do outro uma pessoa jurídica. E o dinheiro que eles recebem pelo serviço também é diferente. Quando eu pago a conta de luz e quando eu pago por uma escritura no cartório, a natureza desse pagamento é a mesma. Nem um pouco, são naturezas jurídicas completamente distintas. Ah, é? O que se paga no cartório são os emolumentos. E o STF, o nosso Supremo, já bateu o martelo que emolumentos são um tipo de tributo, na espécie taxa. Taxa. É um valor pago pela prestação de um serviço público específico e compulsório. Já o que se você paga na conta de luz é uma tarifa, que é um preço público. É o pagamento por um serviço que você tem a opção de usar mais ou menos, com uma natureza mais contratual, sabe? E até a fiscalização muda, né? Quem fica de olho no cartório não é o mesmo órgão que fiscaliza a companhia elétrica. Exato. A fiscalização da atividade notarial e de registro é feita pelo Poder Judiciário, geralmente por um juiz corregedor. Pelo judiciário. É um controle de legalidade muito, muito rigoroso. Já a fiscalização da concessionária de energia é feita pelo Poder Executivo através de uma agência reguladora, como a ANEEL. Entendi. São mundos jurídicos que andam em paralelo, mas não se misturam. E como o caderno bem alerta, confundir isso é a receita para o desastre em qualquer prova ou na prática jurídica. Certo. Então, se o regime é tão especial e diferente, a gente volta à pergunta inicial. Afinal, o que é o tabelião? Ele não é um servidor público concursado, como um juiz, mas também não é um empresário comum. Onde ele se encaixa? O material nos dá a classificação exata, como se fosse um endereço jurídico. O gênero é agente público. Ok. A espécie é particular em colaboração com o Estado. Certo. E a subespécie é agente delegado. E é fundamental entender o que ele não é. Ele não é um servidor público estatutário, com aquele regime rígido de estabilidade. Uhum. Não é um empregado público com carteira assinada pela CLT. E, obviamente, não é um agente político como um presidente ou governador. E essa classificação não é só um detalhe acadêmico, uma firula de livro, né? Isso tem consequências práticas gigantescas e, às vezes, bem surpreendentes. Gigantescas. E tem umas que são, assim, bem contraintuitivas. Ah, imagino. Qual seria a primeira? Bom, vamos começar pela aposentadoria compulsória. Sabe aquela regra que obriga a maioria dos servidores a se aposentar aos 75 anos? Sei, claro. Então, não se aplica aos titulares de cartório. Numa decisão importantíssima, o tema 571, o STF disse que essa regra vale para quem ocupa um cargo efetivo. E o delegatário não ocupa um cargo, ele exerce uma função delegada. Quer dizer que... Enquanto tiver capacidade física e mental, ele pode continuar. Uau! Segunda consequência, que sempre gera debate. O dever de licitar. Se um tabelião precisa comprar computadores novos, um software, até o café para a equipe, ele precisa abrir uma licitação, como uma prefeitura faria. A resposta é não. E isso foi decidido pelo STF em outra ação fundamental, uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 2602. E qual foi o raciocínio? O tribunal entendeu o seguinte: embora os emolumentos tenham natureza de tributo, eles não entram no orçamento do Estado. Eles são a remuneração do delegatário pela prestação do serviço que é feita em caráter privado, entende? É como o pagamento que se faz ao médico particular. Não é como um imposto que vai para um grande cofre do governo. Por isso, ao gerir esses recursos para manter o cartório funcionando, ele está gerindo verba privada.
Não precisa seguir as regras de compra do governo. Isso é realmente contraintuitivo. E a terceira consequência prática é sobre a responsabilidade, certo? Se eu for prejudicado por um erro no registro do meu imóvel, por exemplo, quem eu processo? O tabelião ou o Estado? Ótima pergunta. O caminho é definido pelo tema 777 do STF. A vítima do dano processa diretamente o Estado. O Estado, então. Sim, a responsabilidade do Estado é objetiva. Ou seja, o cidadão não precisa provar que houve culpa ou intenção de prejudicar. Basta mostrar o dano e a conexão com o serviço do cartório. O que protege o cidadão. Muito. Dá ele um alvo maior e com mais garantias para processar. Entendi. Então minha briga judicial não é com o cartório, mas com o Estado. E só depois o Estado vai acertar as contas com o tabelião. Exatamente. Se o Estado for condenado e tiver que pagar a indenização, ele pode e deve entrar com uma ação de regresso contra o titular do cartório. Mas nessa segunda ação, o jogo muda. A responsabilidade do delegatário é subjetiva. O Estado vai ter que provar que ele agiu com dolo, ou seja, com intenção, ou com culpa. E essa culpa não é qualquer deslize, né? Uma lei mais recente veio para detalhar isso. Bem lembrado. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, no seu artigo 28, colocou mais um tempero nessa discussão. Ela disse que, para o agente público ser responsabilizado pessoalmente, não basta um erro qualquer. É preciso comprovar dolo ou erro grosseiro. Erro grosseiro. E erro grosseiro é aquela falha grave, evidente, inexcusável que um profissional mediano não cometeria. Um simples erro de interpretação de uma norma complexa, por exemplo, não seria suficiente. Isso trouxe mais segurança jurídica para a atuação de quem exerce a função. Ok, vamos amarrar tudo isso. O que a gente aprendeu hoje? Primeiro, que todo o direito administrativo se equilibra naquela tensão entre a supremacia, que dá poder ao Estado, e a indisponibilidade, que impõe limites. Exato. Segundo, que a delegação de um cartório é um universo à parte, com regras próprias que não se confundem com as de uma concessão de serviço público. Isso mesmo. E terceiro, que o titular do cartório é esse agente híbrido, que por não ser um servidor público típico, escapa de regras como a aposentadoria compulsória e o dever de licitar para suas despesas. E se a gente conectar todos esses pontos, a grande reflexão que o material do professor Lessa nos provoca é que o titular de cartório vive no seu dia a dia a própria essência daquele cabo de guerra que você mencionou. É verdade. Ele exerce a supremacia do Estado quando dá à fé pública um documento, quando tem o poder de analisar um título e dizer isto pode ser registrado. É um poder imenso. Sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, ele é constantemente limitado pela indisponibilidade. Ele só pode fazer o que a lei expressamente permite. Não pode cobrar um centavo a mais do que o previsto e é fiscalizado de perto pelo judiciário. É quase como ter o desafio dos dois mundos, né? Exato. O público e o privado, tudo numa função só. Exatamente. Como o caderno conclui de forma brilhante, a missão do delegatário é justamente essa: servir com a eficiência, a agilidade e a gestão do setor privado, mas com a segurança, a impessoalidade e a legalidade estrita do setor público. Esse é o grande desafio e, ao mesmo tempo, a beleza da função. É a síntese à prática daquela tensão teórica que a gente discutiu no início. E isso nos deixa com uma provocação final para quem nos ouve. Como essa figura híbrida, que combina uma gestão privada com uma função essencialmente pública, pode inspirar outros modelos de serviço ao cidadão no futuro. Talvez a resposta para um Estado mais eficiente já esteja em funcionamento todos os dias na esquina da sua casa. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Todos os direitos reservados.